Pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista e escritor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a origem, das doenças físicas e o futuro da medicina. Então, a maioria das doenças, então eu diria para vocês que mais de 90% das doenças, elas têm uma origem psicológica. Então, elas estão baseadas quando todas as vezes que a gente contraria as leis divinas, as leis universais, por meio do pensamento, sentimento e as nossas ações. Então, quando a gente tem comportamentos, sejam relacionados a pensamentos, sentimentos e ações, relacionados, por exemplo, a maledicência, inveja, cobiça, raiva, enfim, todos os sentimentos negativos de tristeza, avareza, egoísmo, orgulho, vaidade, enfim, comilança exagerada, vícios. Todas as vezes que a gente se comporta dessa maneira negativa e destrutiva, ou seja, os pecados capitais, a gente produz uma carga deletéria, nociva, a gente produz uma energia densa no nosso corpo energético. E essa energia densa, ela se acumula em algum dos nossos chakras, que são pontos energéticos que fazem parte ali do nosso corpo espiritual. Então, cada tipo de sentimento, de ação negativa, está relacionado a um tipo de doença, ou seja, produz uma substância energética deletéria, destrutiva, vamos chamar assim, e impacta uma determinada região do corpo energético, também chamado de corpo astral ou perispírito. E aí, com base nisso, então, primeiro vem isso que se acumula no corpo energético, vai para um ponto específico, um chakra ou subchakra específico, fica alojado lá, e aquilo ali é que acaba indo para o órgão físico, desestrutura o órgão físico, ou aquela região, e com isso, vírus, bactérias e todos os patógenos que a gente conhece, na verdade, são atraídos ali de acordo com aquela energia densa que foi gerada ali. Então, para cada tipo de energia, aí a gente tem um bacilo específico, um vírus, uma bactéria, um fungo específico que é atraído para aquilo. Então, não é a bactéria exatamente que gera aquilo, e sim, ela está lá, a gente tem vírus e bactérias no nosso corpo de uma forma controlada, e sim, eles são atraídos, se aproveitam ali daquela densidade energética produzida ali por aquele material, vamos chamar assim, aquela energia ou aquele combustível. Então, para facilitar, eu vou fazer uma analogia. É como se a gente utilizasse um combustível ruim, como se a gente utilizasse um combustível ruim. Então, vamos chamar assim, é como se todas as vezes que a gente agisse com base no amor, nas virtudes, na renúncia, na humildade, é como se a gente utilizasse uma energia de uma fonte que fosse renovável. Então, vamos chamar como se viesse de uma energia elétrica, de uma hidroelétrica, alguma coisa assim. E é como se quando a gente utilizasse por meio de raiva, de tristeza, de cobiça, de inveja, de egoísmo, é como se a gente utilizasse combustíveis fósseis, ou seja, uma energia proveniente de combustíveis fósseis que gera uma sujeira para o meio ambiente. Do mesmo jeito que quando a gente utiliza lá a gasolina, a gente acaba gerando tóxicos para o meio ambiente, gases tóxicos, para o meio ambiente, ou quando usa diesel, por exemplo, dependendo da fonte, a gente usa esses gases tóxicos. Então, o mesmo acontece
com o combustível gerado por essa energia dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então aquilo ali vai impactar uma área do nosso corpo correspondente a cada tipo de sentimento e a cada tipo de pensamento, se acumula ali naquele corpo energético e vai sendo drenado para o corpo ao longo de diversas encarnações. É lógico que também a doença, ela tem também origem nos vícios, né? Ou seja, nas intoxicações, sejam intoxicações por alimento, intoxicação pelo ar, né? O ar está poluído, o solo está contaminado, enfim, metais pesados, por exemplo. Então, além dessa intoxicação pelo álcool, pelo cigarro que a gente tem também o excesso de comida, né? Excesso de açúcar, excesso de produtos industrializados, que são tóxicos e que acabam prejudicando a nossa saúde, como todos bem sabem. Além disso, a gente tem também doenças que são próprias do clima, né? De mudança de clima, enfim, pela própria característica do planeta, que acaba dificultando alguns aspectos da nossa saúde. Tá? Mas eu diria para vocês que a maioria das doenças, mais de 90%, está relacionada a esses aspectos mentais, emocionais, que se originam no corpo energético e depois disso é drenado para o corpo físico. Então, a medicina do futuro, os médicos do futuro, eles vão trabalhar muito mais a parte emocional, né, do paciente, a parte emocional das pessoas. E qual é o tratamento disso? É o Evangelho, a gente trabalhar as virtudes que todos os grandes mestres trouxeram para a gente. Desde Jesus, né, a Buda, enfim, todos os grandes mestres da humanidade, os grandes mestres espirituais trouxeram para a gente o conhecimento de virtude, não é? Que é o amor, que é a renúncia, que é a humildade, o altruísmo, não é? A fraternidade, a simplicidade, enfim. Então, quando a gente passar a se desenvolver do ponto de vista da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência social, não é? Da nossa inteligência espiritual, vamos chamar assim também, a gente vai parar ao longo do tempo de adoecer, ou vai adoecer menos, até que a gente se desenvolva ao ponto de estar plenamente equilibrado do ponto de vista mental, emocional, físico, espiritual. E assim a gente vai conseguir, quando a gente chegar nesse ponto, erradicar as doenças. Mas para isso, essa consciência é fundamental. E a medicina do futuro, ela vai trabalhar exatamente nisso, vai trabalhar nas causas, né, espirituais, emocionais das doenças, e não vai ficar mais trabalhando apenas com foco maior em termos de medicações, que tratam os efeitos, mas não tratam as causas da enfermidade. E sim, a medicina, né, que será a psicomedicina do futuro, que trata esse canal, ela vai trabalhar o indivíduo, o doente, buscando entender quais são os seus conflitos, quais são as suas dificuldades, né, mentais, emocionais, e assim vai passar um tratamento específico do que aquela pessoa precisa desenvolver, né, para que consiga se curar de todas as suas enfermidades. Então é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui, eu desejo muita paz, muita luz a todos e até o próximo vídeo.